Olá, olá, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus. Mais uma palavrinha de Deus no seu coração que se encontra lá em Números, capítulo 33, versículo do 1 a seguir. Ouça o que fala. Essa mensagem vem falar das jornadas desde o Egito até Moabe. Essas são as jornadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandato do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramasses no primeiro mês do dia 15 do primeiro mês, no segundo dia da Páscoa. Saindo os filhos de Israel por alto mar, aos olhos de todos os egípcios, entenderam enterrado os egípcios, os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo primogênito, e havendo o Senhor executado os seus juízos nos seus deuses, partindo, pois, os filhos de Israel a Ramás, acamparam-se em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Piairope, que está defronte de Baal-Zefon. E acamparam-se diante de Migdol, e partiram de Piairope, e passaram pelo meio do mar, ao deserto, e andando caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. E partiram de Mara, e vieram a Elim. E em Elim haviam 12 fontes de águas, e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim, e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho, e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim, e acamparam-se em Dafca. E partiram de Dafca, e acamparam-se em Aluz. E partiram de Aluz, e acamparam-se em Réfidim. Porém não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Réfidim, e acamparam-se no deserto de Sinai. Partiram do deserto do Sinai, e acamparam-se em Quibrote Ataavá. E partiram de Quibrote Ataavá, e acamparam-se em Azerote. E partiram de Azerote, e acamparam-se em Ritma. E partiram de Ritma, e acamparam-se em Rimon-Pérez. E partiram de Rimon-Pérez, e acamparam-se em Libna. E partiram de Libna, e acamparam-se em Rissa. E partiram de Rissa, e acamparam em Quelate. E partiram de Quelate, e acamparam-se no Monte Sefer. E partiram do Monte Sefer, e acamparam-se em Arada. E partiram de Arada, e acamparam em Moquelote. E partiram de Maquelote, e acamparam-se em Taate. E de Taate acamparam-se em terra, e acamparam-se em Mitá. Em Mitga. E partiram de Mita, e acamparam-se em Asmona. E partiram de Asmona, e acamparam-se em Moserote. E partiram de Moserote, e acamparam-se em Bene-Jacã. E partiram de Bene-Jacã, e acamparam-se em
Agitar-guarde. E partiram de Ol Agitar-guarde e acamparam-se em Jotbatá. E de Jotbatá e acamparam em Abrona. E partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. E de Ezion-Geber acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. E partiram de Cádiz e acamparam-se em Monte-Ol, no fim da terra do Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte-Ol, conforme o mandato do Senhor, e morreu ali no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. No primeiro dia no mês, e era Arão da idade de 123 anos quando morreu no Monte Ol. E ouviu o cananeus, rei de Arade, que habitava no sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. E partiram. E partiram de Ol e acamparam-se em Zalmona. E de Zalmona acamparam-se em Punho. E partiram de Punho e acamparam-se em Obed. E partiram de Obed e acamparam-se nos outeiros de Abarim, no Temor de Moabe. E partiram do Temor de Moabe e acamparam-se em Dibon-Gade. E Dibon-Gade acamparam-se em Almo de Blataim. E partiram de Amon de Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nobe. E partiram dos montes de Abarim e acamparam-se na escapina dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimonte até Abel-Sentim, na escapina dos Moabitas. Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. E falou o Senhor a Moisés na escapina dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dizem-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançarei fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruirei todas as suas figuras. Também destruirei todas as suas imagens de fundição. E desfarei todos os seus atos, e tomarei a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vós tenho dado esta terra para possuir. E por sorte herdareis a terra segundo as vossas famílias, aos muitos a herança multiplicareis, e aos poucos a herança diminuirei. Onde a sorte saia a alguém, ali a terra. Segundo as tribos de vossos pais tomareis as heranças, mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vós serão por espinho nos vossos olhos. Eita glória, aleluia, Deus é forte, Jesus. E por aguilhões nas vossas costas, e aperta vosão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei, fazei-lhes a eles. Glorificado
seja Deus. Meus amados, mensagem linda a qual o Senhor fala das jornadas desde o Egito até Moabe, do versículo 1 ao 49. Do versículo 49 ao 56, a palavra vai falar: Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. O povo de Canaã era para ser mandado embora por causa do seu pecado. E ai daquele que ficasse, e ai daquele que acolhesse eles. Olha, meus amados, quando Deus determina algo, quando Deus pede para que nós se arrependa, quando Deus pede para que nós buscamos a face dele, a palavra vem dizer: arrependam-se. Eu, você, nós que temos algo para se arrepender, que nós nos arrependa, porque Jesus está voltando. Jesus pode voltar a qualquer momento. E Ele quer nos encontrar, sabe como? De coração limpo, para que nós possamos morar no lugarzinho que Ele foi preparar para mim e para você. Basta só você dizer que sim, aceitar a Jesus, servi-la em espírito e em verdade, ser batizado, permanecer para ganhar a salvação. Amém? Nessas mensagens, meus amados, eu vou trazer aqui um ponto referente aqui ao versículo 55 do capítulo 33 de Números. Ouça o que fala. Se os israelitas deixassem de lançar fora totalmente os cananeus, ímpio e de destruição seus locais de culto e idolatria, Deus faria os próprios cananeus lhes afligir, e eles mesmo julgaria o seu povo. Semelhantemente, se a igreja de Cristo, de Jesus Cristo, tolerar o pecado em seu meio, seus membros terão aflições, destruição e morte. E o próprio Deus permitirá que seu povo seja subjugado pelo mundo maligno, ao qual esse mesmo povo não quis resistir. Glorificado seja Deus. Meus amados, mensagem maravilhosa, a qual fala que aquele povo tinha que ser lançado fora. Tinha que lançar aquele povo. Tinha que tirar todos os moradores de Canaã. Tinha que ser lançado fora. Tinha que ser lançado fora. Por quê? Porque eles não estavam conforme o que o Senhor queria que eles tivessem. Hoje nós vemos quantas vezes temos, até mesmo eu e você, tem coisas que nós faz que desagrada o Criador. Eu já me peguei fazendo coisas que eu desagrado, que eu sinto que estou desagradando o meu Criador, aquele que eu escolhi como Senhor e Salvador da minha vida. Eu já me peguei fazendo algo que depois eu disse: meu Deus, por que eu fiz isso? Daí eu venho e peço perdão a Deus: Senhor, me perdoa, porque eu fiz algo que não está no teu conserto. Isso não é certo. Eu te peço perdão, meu Pai. Peço que o Senhor me perdoe pela minha falha. Eu me arrependo de coisas que eu já fiz. Estando dentro da palavra, estando dentro dos concertos do Senhor, muitas das vezes nós fraquejamos. Muitas das vezes nós fraquejamos, mas cabe a nós buscar imediatamente o socorro. Pai, me perdoa porque eu errei. Quando nós sentimos que errar algo, quando nós sentimos que tiver feito algo de errado, nós temos que correr para os pés do Senhor, pedir perdão a Ele para que Ele venha olhar dentro do nosso coração, se verdadeiramente nós estamos falando aquilo de coração, ou se é somente da boca para fora. Portanto, quando você pedir perdão a Deus, peça de coração, para que Deus venha se agradar do que está dentro do seu coração, não do que sai da sua boca, mas do que está dentro. Se verdadeiramente você almeja por aquele perdão, se você está arrependido verdadeiramente, ou se é só por causa
do medo de pagar o preço que você está se arrependendo. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado. Muito cuidado. Para que nós não venhamos desagradar aquele que nós escolhemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias. Que essa mensagem possa chegar onde eu não posso chegar. Que essa mensagem possa chegar nos hospitais, nos presídios, nos lados idosos, nas casas de apoio, onde tem dor, onde tem angústia, onde tem separação, onde tem depressão, a doença do século, onde tem humilhação, onde tem desemprego, onde tem falta de pão, onde tem falta de amor, onde tem falta de carinho, de afeto, que essa palavra chegue curando e libertando, para que todo aquele que ouvir essa mensagem, quando o povo peregrinava, quando o povo andava de lugares em lugares, onde o Senhor mandava, eles iam e acampavam-se e sofria, passava por dificuldade, ganhava guerra, sofria, perdia membros, mas o Senhor era com todos eles, porque é assim que a palavra vem nos falando e é assim que a palavra nos fala. Quantas pessoas já têm passado nas nossas vidas, né? E uns se foram, outros nós não temos mais notícia deles, se distanciamos, outros faleceram, mas nós estamos aqui. E tem pessoas que a gente traz na memória, aquelas pessoas maravilhosas que passam pela vida da gente, né? Pessoas boas, pessoas que marcam a vida da gente. Mas tem pessoas que a gente nem se lembra. A gente só se lembra de orar ao Pai, aonde quer que aquela pessoa estiver. Que eu espero que tenha havido mudança no coração dela, no coração dele. Daquela pessoa que o Senhor perdoe os pecados dele, dela. Daquela pessoa que quantas vezes nós não demos certo. Nós possamos orar por aqueles que nós não deu certo caminhar junto com eles, né? Amém? Que Deus nos abençoe.